Oi, gente! Todo mundo bem? Na santa paz do Senhor Jesus. Bom demais estar com você aqui hoje, prestando esse culto ao nosso Deus, um culto vivo. Cantar esses louvores, né, gente? Abençoados. E agora, nós já oramos, já cantamos, já demos aviso, né? E agora a gente vai meditar na palavra de Deus. Antes, deixa eu fazer mais um aviso que a gente não colocou no início, mas no primeiro domingo de junho, agora, nós vamos ter nosso culto de Santa Ceia, se Deus quiser, né? É assim que a gente tem que falar. E o tema da nossa Santa Ceia vai ser sobre gratidão. Então eu quero pedir para você que de hoje até o primeiro domingo de junho, você escreva 2 cartas. Quantas cartas? 2, né? Uma carta você vai escrever para Deus, contando para Deus algo assim específico que você é grato a Ele. Não faz uma carta geral, não. Seja específico. Eu quero agradecer ao Senhor aquele dia, assim, que eu estava procurando aquilo, e o Senhor falou meu coração, o Senhor abriu uma porta. Escreve essa carta para Deus. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira carta. A segunda carta, eu quero que você escreva para uma pessoa que foi um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Em algum momento assim vital na sua vida. E aí você vai escrever uma carta para essa pessoa e você vai enviar essa carta para essa pessoa, do jeito que você quiser. Pode ser por WhatsApp, pode ser pelo correio, pode ser assim, você passar na casa dela, deixar a carta lá, mas você vai fazer isso, uma carta para alguém que foi uma bênção na sua vida. Amém, gente? Nós precisamos aprender a ter um coração grato. É tão fácil a gente reclamar, não é não? Na hora do almoço está faltando sal. Não faltou sal e tem sal demais. E ficou meio cru. E queimou. A gente, não é assim, gente? Não é fácil de reclamar. Mas, poxa, é importante nós reaprendermos a ter gratidão na vida. E nós vamos trabalhar isso na nossa próxima Santa Ceia, se Deus assim permitir. Amém, gente? E hoje nós vamos finalizar a nossa série, Uma Ponte entre Gerações. E o nosso tema hoje é como Deus une as gerações. Eu espero que você esteja acompanhando essa série aí em casa ou aqui mesmo presencialmente. Eu espero que você esteja meditando, pensando nessas coisas. Eu sempre trago para você a minha meditação. A minha meditação aqui é final, mas para você ela é inicial. Você está começando a meditar agora, você precisa expandir essa meditação durante a semana, pensar, né? E hoje nós vamos ver como Deus une as gerações. Você deve estar vendo aí já, na Bíblia nós vamos lembrar agora que há 3 tipos geracionais. Vocês lembram? Crianças, jovens e velhos. Lembram disso? Pode pôr ali para a gente, por favor. Crianças, jovens e velhos. Na Bíblia não tem esse negócio de geração X, Y, Z, parece até rádio AM, né, gente? Não tem nada disso. Na Bíblia todas as gerações serão criança, serão jovens e serão velhos, né? E cada geração vai precisar decidir algo muito importante. E o que precisa decidir é qual tradição nós vamos seguir. Pode colocar a próxima aí, por favor. Nós temos a tradição humana. Lembram lá em Colossenses 2:8? Vamos começar a
manusear a nossa Bíblia. Gente, Colossenses 2:8, deixa a tua Bíblia aberta, a palavra de Deus é importantíssima, é nela que nós estamos meditando. Olha o que Paulo fala ali, Colossenses 2:8. Todo mundo achou? Ó, tenham cuidado, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme o que, gente? A tradição dos homens, certo? Tradição dos homens. Então, cuidado, ó. Tem a tradição dos homens, muita gente pauta a sua vida, segue o que? A tradição dos homens. Mas nós também temos a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2, vamos abrir ali. 1 Coríntios 2, Paulo nos fala do 6 ao 8. Vamos achando ali. 1 Coríntios 2, de 6 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui tudo, gente, até aqui a gente está fazendo uma recordação, né? Olha, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos que tipo de sabedoria? A sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta em Deus, oculta e que Deus predeterminou dentre a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria. Toda geração precisa fazer uma escolha. Ou vamos seguir a tradição dos homens, ou nós vamos seguir a sabedoria de Deus. Ok? Deixa eu dar alguns exemplos aí, gente, que é muito importante nós sabemos qual que é a diferença, né? Então, por exemplo, quando você tem como princípio buscar em primeiro lugar, assim, se fazer na vida, como a gente fala, né? Ganhar a própria vida, ganhar o sustento, subir economicamente, não que isso seja mal, mas isso é uma tradição dos homens. A sabedoria de Deus nos faz pensar o contrário. Eu posso ser feliz, mesmo se eu não tiver todo aquele dinheiro que os outros estão atrás. Eu posso ser feliz. E é por isso que o dinheiro não é a principal coisa que eu busco na minha vida. Eu busco a sabedoria de Deus. É um exemplo, mas nós vamos ver mais exemplos durante a nossa conversa sobre tradição humana e a sabedoria divina. E nós vamos ver então aqui, gente, agora, exatamente algumas coisas que acontecem. Algumas coisas mudam de geração a geração e outras coisas permanecem. Vamos ver algumas coisas que mudam de geração em geração, ou seja, a própria geração muda. Você lembra? Nós falamos aqui, né, que cada geração produz uma mudança. Tanto que eu falei assim, quem não gosta de mudança, também não gosta de criança. Porque toda nova geração vai mudar algo, né? E o que mais muda? Os tempos mudam, os tempos são diferentes. E eu acho que é bom a gente lembrar disso. Eu quero falar um pouquinho mais com você sobre essas mudanças. Abre comigo lá em Eclesiastes 3. Olha o que diz a Bíblia ali. Você já deve ter lido, se não leu, já ouviu alguma coisa a respeito. É um belo texto que vai lá do 1 até o 8, né? Mas nós vamos ficar só no 1 aqui, porque ainda não é o texto principal, né, que a gente vai ler hoje. Eclesiastes, olha como que o autor ali coloca, o pregador.
Tudo tem seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai explicando, ó, tem tempo de nascer, tempo de morrer, não é isso? Tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de rir. Ele vai explicando. Não é assim a vida, gente? Olha só como Deus fez. Olha ali. Estamos hoje no ano de 2021. Ano que vem vai ser igual a 2021? Não. Tanto que nós vamos chamar de 2022. E ano passado também não foi igual a 2021. A gente chamou de 2020. E antes foi 2019. Os anos vão mudando. Cada ano tem 12 meses. A cada 30 dias, mais ou menos, a gente tem um mês diferente do outro. E esses meses, um conjunto de 3 meses, traz para nós uma estação diferente da outra. Olha só, os tempos mudam. Nós temos um conjunto de dias chamado semana. Cada 7 dias muda a semana. E cada dia, dentro dele mesmo, tem mudanças. Há um tempo que você está com o sol e outro tempo que a gente está sem o sol. É o tempo da lua, de dia e de noite. Os tempos mudam. Gente, Deus fez assim. Deus fez toda a criação assim, né? E eu creio que nós vamos nos surpreender com o que Daniel fala, lá no capítulo 2, versos 20 a 23, olha ali o que está escrito, gente. Eu não vou contar muito aqui o contexto, só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, mas é precioso aqui o que Daniel fala. Ele, na verdade, está bendizendo a Deus. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha só o 21, gente, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Gente, quem é que muda o tempo e as estações? É Deus. Então, meus irmãos, isso nos mostra que Deus é o Senhor da história humana. E Ele colocou algo que não muda. E esse algo que não muda é que sempre vai ter mudanças. Olha só que interessante, sempre vai ter mudanças. O mais poderoso rei, gente, está onde? Nas mãos de Deus. Deus sustenta o rei no poder, ou Deus tira o rei do poder. Deus tem os seus meios. Deus tem toda a sua criação agindo a seu favor. E isso nos mostra o seguinte, meus irmãos. Olha, nós não devemos lutar contra as mudanças. Elas vêm de Deus. Todas as mudanças, elas vêm de Deus. Não devemos lutar contra elas, mas devemos estar ao lado de Deus, que faz as coisas mudarem. E Ele fica ao nosso lado, nos sustentando nessas mudanças. Amém, gente? Eu sei que é muito mais fácil a gente pensar que as mudanças vêm de Deus quando são mudanças que, ao nosso ver, são para melhor, né? Por exemplo, eu ganhei mais agora lá no meu trabalho, essa mudança é de Deus, né? Não é assim que a gente pensa? Meu filho está mais obediente, essa mudança é de Deus. A gasolina baixou, essa mudança
Eu sei que não abaixou, estou dando só um exemplo, né, gente? Mas essa mudança seria de Deus. Agora, quando temos mudanças que são difíceis para nós encararmos, a gente não consegue entender que Deus está por trás delas. Por exemplo, mudamos para Nova Veneza. Deus está nisso ou não está, gente? Tá. Ih, fechou tudo de novo, mudou. Deus está por trás disso ou não está, gente? Todas as mudanças nascem do coração de Deus. Tudo. Eu tinha alguém do meu lado, não está mais comigo. Uma mudança. Deus está soberano sobre todas as mudanças, né? Devemos estar com Ele, louvá-lo, adorá-lo, nos rendermos à sua vontade, e as mudanças são espelhos da vontade de Deus. Nós também precisamos, gente, aprender a passar pelas mudanças da vida, sem perder a fé, sem perder a ternura, a doçura. Quantas pessoas, quando as coisas mudam, e não mudam do jeito que elas queriam, se tornam pessoas amargas, não sabem lidar direito com a mudança. Mas meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de toda mudança, toda mudança. Nós tivemos um tempo tão próspero, mas agora nós estamos com dificuldade financeira. Deus está com você. E Deus, em toda mudança, por mais drástica que seja, Ele tem propósitos para as nossas vidas. Há um propósito de Deus para as mudanças. E por isso nós precisamos nos manter firmes com Deus, não abrir mão dos princípios de Deus, que são o amor, que é Jesus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. Gente, abra comigo lá em Jeremias. Ontem eu pude compartilhar esse texto ali com o Vitor, com a família dele. Jeremias 29:11 é o texto da minha vida. Esse texto tem me acompanhado na minha vida de um jeito que, assim, eu não sei nem explicar direito para você, mas como fala o meu coração. Em cada momento, em cada situação, seja boa, seja ruim, seja uma vitória, seja uma luta, parece que Deus me deu esse versículo para me acompanhar na minha vida. E esse texto fala sobre as mudanças de Deus e os propósitos que Deus tem nas mudanças que Ele proporciona nas nossas vidas. Olha só, gente, o povo de Israel mudou. Todo mundo estava morando em Jerusalém e foram para Nova Veneza, quer dizer, para Babilônia. Né? Foram para Babilônia. O pessoal de Nova Veneza que estiver assistindo aqui, foi brincadeira, que os irmãos nossos queridos estão morando lá agora, né? Foram para Babilônia, mudaram, literalmente houve uma mudança, mas eles não gostaram da mudança, gente. Lembra, eu já contei essa história para vocês, não gostaram, eles queriam voltar logo para casa. Aí começou a ter uns falsos profetas lá dando profetada, né, gente? Não, em 2 anos a gente está de volta lá para Jerusalém, estamos lá em casa de novo. E Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel. Aí assim, quando eu leio o texto, e dá a impressão assim que Deus está cutucando Jeremias, assim, Jeremias desperta do sono e Deus está falando com ele. Jeremias, tem um povo lá que está falando coisa, dizendo que sou eu que estou falando, eu não estou falando nada daquele trem não. Não sou eu que estou falando aquilo. Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias escreve uma carta lá para o povo lá da Babilônia. E diz para ele as minhas palavras, eles vão ficar lá por um bom tempo. 70 anos. Uma geração na Bíblia é 40 anos, eles vão ficar 70 anos, quase 2 gerações. Jeremias, fala para eles o seguinte, ó, se acomodem aí, desfaçam a mala, né, põe tudo
penduradinho no guarda-roupa direitinho, vocês vão passar um tempo aí. Jeremias, fala para eles começarem a orar pela cidade, para que haja paz na cidade, porque na paz da cidade eles terão paz também. E no final da carta tem esse versículo, que é o 11, e fala tanto comigo, gente. Deus está falando tudo isso para o povo, não é no tempo que vocês querem, não é do jeito que vocês estão imaginando, vai demorar mais. Será que eu estou sendo profético quanto à pandemia, gente? Eu tomara que não, mas imagina se tem paralelo, né? Vai demorar mais que você está esperando, desfaz tuas malas, aquieta o teu coração, cuidado, não fique imaginando coisas falsas. Mas no final de tudo, olha o que Deus fala para o povo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Amém, gente? Glória a Deus. Uma outra tradução, que pode ser a sua, o finalzinho está assim: para vos dar o fim que desejais. Fim aqui não é a linha de chegada, é a finalidade, o objetivo, aquilo que vocês tanto querem, aquilo que vocês tanto buscam. Eu sei o que eu estou pensando a respeito de vocês. Gente, as mudanças são os pensamentos de Deus. E a mudança acontece porque Deus quer nos dar a paz, e quer nos abençoar, e quer nos dar um futuro, uma esperança. Deus quer nos dar aquilo que a gente mais luta e mais espera acontecer nessa vida. Amém, gente? Esses são os pensamentos de Deus. E é por isso que os cristãos, nós procuramos viver na sabedoria de Deus e não nas tradições humanas. A tradição dos homens quer que nós tenhamos sempre um otimismo, mas que não está baseado em nada concreto. A sabedoria de Deus ajuda a gente a basear a vida naquilo que é verdadeiro, real. E, mesmo assim, nos sentirmos abençoados em tudo. Glórias a Deus. Isso são as mudanças que Deus fez. Deus fez as mudanças funcionarem assim. De geração em geração há mudanças. Mas como Deus une as gerações? Gente, pode mudar ali. Como Deus une as gerações? E eu quero dizer para você que Deus une as gerações não evitando mudanças. Não é assim, impedindo que mudanças aconteçam. Não é assim que Deus une as gerações. Deus une as gerações nos dando os mesmos princípios, mesmo quando nós vivemos tempos diferentes e mesmo quando nós temos formas diferentes. E eu quero ver 4 aspectos desse princípio de Deus que todas as gerações precisam ter. E olha só, gente, o primeiro está lá em Mateus 22, 37, a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Todo mundo conhece, é um dos aspectos desse princípio, o mesmo princípio para todas as gerações. Assim, a gente pode ter uma geração que cantava hinos e ter outra agora que canta menos hinos, mas isso aqui tem que valer para todo mundo. O que é, gente? Mateus 22, 37 a 40, o que Jesus está dizendo ali? Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Gente, se eu perguntar aqui, se eu perguntar lá fora, no mercado, pegar o microfone e perguntar, quem ama a Deus, levanta a mão, todo mundo vai
levantar a mão. Eu amo a Deus. É a coisa mais fácil você falar, eu amo a Deus. Mas Jesus está mostrando que não é um amar qualquer. Jesus está mostrando como é esse amor a Deus. Olha só a intensidade desse amor, gente. Todo, começa com essa palavra, todo, tem todo aí na sua Bíblia? Todo, quanto por cento que é todo? 100%. Sobrou algo? Não. Então é tudo. Esse todo é tudo, né? Ó, todo o que? O seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, intensidade. Se você ama Deus com metade do seu coração, você não ama Deus. Se você ama Deus com metade do seu entendimento, você não ama Deus. É com todo o coração. Amém, gente? E mais, verso 39, o segundo semelhante a este é: ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Como que você ama o teu próximo? Como a você mesmo? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo simples aqui. Você já falou mal de ninguém? Assim, não se denuncia, calma. Você é em casa também, calma. Não quero ninguém aqui, né, vermelhinho de vergonha. Você já falou mal de alguém quando esse alguém não estava com você? Eu falei para você não se denunciar. Calma, né? Quem nunca, né, gente, na verdade? Até eu. Não é para a gente falar a verdade? Até eu, muitas vezes. Assim, eu falo isso com tristeza, que não devia ser assim. Nem na minha vida, nem na sua. Não é verdade? Agora, olha só. Quando você vai falar mal de alguém ou criticar alguém, você já se colocou no lugar daquela pessoa? Imaginando se alguém fosse tecer aquele comentário sobre você? Aquele comentário maldoso que está falando sobre irmão e tal, sobre familiar. Mas e se você ouvisse falando essas mesmas palavras para você? Você gostaria de ouvir? Você abriria um sorriso de satisfação e diria, poxa, muito obrigado. Você faria isso se você ouvisse? Você ia ter uma tristeza profunda. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo passa por isso. Se eu não me vejo no próximo, eu não amo o próximo. Né? Então, amor é um dos aspectos desse princípio único que Deus deu para todas as gerações. Mudam-se as gerações, mas nenhuma deve deixar de amar a Deus com intensidade e ao próximo como a si mesmo. Um segundo aspecto aqui, gente, muito conhecido, Mateus 6,33. Todo mundo conhece esse, não conhece? Se duvidar, se eu fizer um concurso agora, um monte de irmãos vão falar de cor salteado esse texto. Jesus está dizendo assim, ó: mas busquem em primeiro lugar o que comer, o que beber, o que vestir, e assim o reino será acrescentado a vocês. Não é assim? Mas você já percebeu assim que às vezes a gente vive mais assim do que do outro jeito, que está escrito? A gente busca em primeiro lugar o que comer, o que beber, o que vestir, os nossos projetos, e espera que o reino seja acrescentado. Mas não é isso que Jesus nos ensina. É buscar em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus e a sua justiça. Jesus está falando, mas justiça de Deus tem a ver com a salvação, que a gente encontra somente em Jesus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas qual é o nosso foco no dia a dia? Não são todas as outras coisas? Eu espero que não. Eu me esforço para todas as outras coisas não serem o foco da minha vida, mas o reino ser o centro da minha vida. Porque eu creio que o que Jesus falou aqui é verdade. Ele vai me acrescentar tudo mais que eu preciso. Amém, gente?
Mas mudam-se as gerações, mudam-se os tempos, mas isso não muda. Se nós somos filhos de Deus, em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive essa semana. Nós temos os grupos de discipulado, né? À noite nós temos 4. Os jovens também, agora é um grupo de discipulado dos jovens. As senhoras na tarde estamos discipulando também, né? Todos estão aprendendo o mesmo tema, de jeitos diferentes, porque o professor é diferente, as pessoas que estão em cada grupo são diferentes. E está sendo uma bênção, gente. E no grupo das mulheres eu fui tão edificado. Eu sei, eu estava à frente lá, mas eu fui edificado. Porque a gente compartilha a fé, compartilha a vida. A dona Vânia, eu até pedi permissão para ela, para citar aqui. Ela contou um pouquinho da história dela com o reverendo Baldani, né? Ela disse assim que chegou um momento, uma ocasião, que sobrou um dinheirinho ali para eles, e eles pensaram assim, oba, vamos ajeitar um pouquinho a nossa casinha, né? Está precisando de uma reforminha e tal. E o reverendo Baldani depois pensou melhor e falou assim, não, primeiro a igreja. Só que assim, contexto histórico. Naquele tempo, 40, 50 anos atrás, quando se falava primeiro igreja, o entendimento, o pensamento daquela época era equivalente a nós dizermos hoje, primeiro o reino, porque é assim que se pensava. Igreja e reino não tinha muita divisão naquele tempo. Então, se você falava de um ou do outro, estava falando da mesma coisa. Se você é um irmão, uma irmã de mais idade, você sabe que isso é verdade, né? A gente não fazia essa diferença. Então, eles pensavam no reino de Deus. E ao invés de aplicar o dinheirinho todinho na casa deles, eles aplicaram na igreja. E os presbíteros, a dona Vânia contando, apoiaram o pastor, falaram, nós vamos fazer igual. E fizeram, e foi assim, no tempo que não tinha nem muro, aqui no nosso terreno, foram levantando os muros, os prédios, né? Aqui esse templo. E outra irmã também falou assim, né, que naquele tempo eles faziam culto nos lares. A forma mudou, naquele tempo era culto nos lares, hoje é grupo de discipulado, uma outra forma, mas o princípio é o mesmo. Gente, e aí eles oravam pelas pessoas, para que as pessoas se convertessem ao Senhor Jesus, para que as pessoas fossem trazidas para a igreja, eles começavam a orar. Tudo porque alguém começou a pensar assim, em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, Jesus. E olha, meus irmãos, se nós somos a igreja que somos hoje, nós temos que levantar as mãos para os céus e dar glória a Deus, porque nós tivemos uma primeira geração que creu na palavra de Deus e buscou em primeiro lugar, de forma prática, o reino de Deus. Ao invés de buscar primeiro todas as coisas que eles estavam precisando, eles buscaram o reino. Eu acho lindo isso, gente. E eu acho que na nossa geração hoje, poucos de nós fazem isso. E precisamos nos tornar uma geração que segue essa primeira geração aqui da IP de Vila Nova e busca em primeiro lugar o reino de Deus, crendo que todas as coisas que nós precisamos vão ser alcançadas. Deus vai nos conceder tudo o que nós precisamos. Eu creio. Você não crê? Você não crê? Você não crê? Você não crê? Eu creio. Porque a palavra assim o diz. Mas tem mais. Um outro aspecto está lá em Colossenses. E esse texto de Colossenses 1 foi inclusive o texto usado nos discipulados dessa semana. Colossenses 1,
verso 16 ao 19, nós vamos ler dos 17 ao 19, para ganhar um pouquinho mais de tempo aqui, gente. Colossenses 1, 17 ao 19. Tem muito a ver com um dos cânticos que nós cantamos hoje. Olha só, falando sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Então Jesus é antes de todas as coisas. Esse é um dos aspectos do princípio que todas as gerações que andam com Jesus precisam ter. O que significa Jesus ser antes de todas as coisas? Antes de eu acordar, quem que eu preciso buscar? Jesus. É daí que vem o hábito cristão. Quando a gente vai almoçar, o que a gente faz antes de almoçar? Pelo amor de Deus, diz que vocês fazem que não é só comigo. O que a gente faz antes de almoçar, gente? A gente ora, dá graças, porque Jesus é antes de todas as coisas. Por que a gente ora antes de dormir? Porque Jesus é antes de todas as coisas. Por que a gente ora antes de trabalhar? Porque Jesus é antes de todas as coisas. Por que nós damos o dízimo? Em junho nós vamos falar sobre o tema Deus, eu e o meu dinheiro, né? Mas por que nós damos o dízimo? No que você recebe, a primeira coisa que você separa não é o dízimo. Por quê? Porque Jesus na minha vida é antes de todas as coisas. Os tempos mudam. Antigamente nem telefone tinha, hoje a gente usa celular para assistir transmissão do culto. Mudou muita coisa, mas Jesus ser antes de todas as coisas não muda. Não muda. Isso é igual para todas as gerações. E para finalizar, gente, Filipenses 2. De 12 a 16, está pertinho aí de Colossenses, um pouquinho antes. Olha só, Filipenses 2, Paulo está falando o seguinte: assim, meus amados, como vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Parece que aqui os estudiosos, eles veem algo assim, e é pacífico praticamente, que quando Paulo fala sobre a sua ausência, ainda mais na minha ausência, Paulo está falando do tempo em que ele morrer. Quando eu morrer, depois que eu morrer, depois que eu não estiver mais com vocês, continuem fazendo ainda mais tudo que eu ensinei a vocês, desenvolvendo a sua salvação. Olha o verso 13, gente. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está falando aqui, gente, é o seguinte: é Deus quem nos salva. Deus opera a salvação em nós. Deus muda o nosso interior. Deus transforma a nossa vida. E nós vamos sendo discipulados, vamos sendo ensinados. E agora, eu e você
estamos diante de uma geração pervertida, perversa, corrupta. Mas nós vamos para cima deles. Em que sentido? Nós vamos lá para brilhar a luz de Jesus. E nós vamos brilhar a luz de Jesus diante deles, colocando para fora tudo que Deus pôs dentro de nós. E todas as gerações de cristãos precisam fazer isso. Todos nós. Porque esse é um princípio que Deus deixou para todos. É mais ou menos assim, gente. Vamos olhar um pouquinho para a nossa família agora. Você que é pai, que é mãe, que é filho, filha. O que acontece? Quando nossos filhos são pequenos, o que a gente faz? A gente educa. A gente mostra o que é certo, o que é errado. Filho, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, tem que ser assim. Ó, filho, reverência, antes de comer, vamos orar. Ó, tem que estudar tantas horas por dia. Tem que ser respeitoso com os mais velhos. Não é não, gente? A gente vai dando as coordenadas. Os filhos vão crescendo. Eles criam asas. Né? Esse é o lado ruim dos filhos, criam asas. E vão embora. E aí você acompanha de longe a vida dos filhos. E o que acontece? Quando os filhos, você vê que eles mantêm aqueles princípios que você ensinou para eles, como fica o coração do pai e da mãe? Satisfeito, alegre, puxa, era isso mesmo que eu esperava, graças a Deus deu certo. Mas quando o filho, a filha não anda nesse caminho, quando se envolve com coisa ruim, com coisa perversa, com corrupção, com drogas, com más amizades, quando se desvia de tudo aquilo que a gente ensinou, como é que fica o coração, gente? Não fica triste? A nossa família está em jogo, o mais jovem não vê isso. Mas, poxa, tudo que a gente batalhou em termos de princípio na nossa família, está em perigo. Está em perigo. E todos nós esperamos que os nossos filhos, eles vão ser diferentes de nós, mas que eles tenham em comum os mesmos princípios que nós temos e passamos para eles. Amém, gente? Na igreja não é diferente. Eu falei muito também com o seu Conrado, né? E ele também me contou muitas histórias, mas eu não quero me alongar mais, eu quero dizer o seguinte para você. Se nós fôssemos dar esse microfone para as gerações, para as primeiras gerações da nossa igreja, alguns estão entre nós, a dona Doraci está aqui, né? Outros já estão lá com o Senhor, estão felizes, estão bem, amém, gente? Mas sentimos falta deles. Mas se dessemos o microfone para essa geração, o que eles falariam para a nossa geração? E eu vou arriscar aqui, eu acho que eu não vou errar. Tal qual pais, lembram como é que são as gerações na Bíblia? Pais, jovens e filhos, tal como nossos pais, essa primeira geração diria o seguinte: olha, façam como nós. Coloquem em primeiro lugar Jesus. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Nós construímos o prédio, nós começamos a construir igreja, nós trouxemos gente. Vocês, muitos de vocês que estão aqui são fruto dessa geração. E nós queremos que vocês continuem construindo essa igreja, não mais com tijolos, mas com novas vidas que serão entregues ao Senhor Jesus.
Sabe, gente, Jesus, ele não pode fazer parte da nossa vida. É isso mesmo. Jesus não pode fazer parte da nossa vida. Jesus não pode ser uma parte da nossa vida. Algumas pessoas que eu converso, vão em igreja e tudo, né? Às vezes eu pergunto, o que você mais espera da vida? E daí a pessoa fala, eu quero melhorar para a minha família, né? Melhorar a casa, ter o meu carro, quero melhorar tudo. Daí eu pergunto, mas e Jesus? Não, Jesus também, né? Jesus também, Jesus faz parte. Você percebe que quando a gente fala assim, Jesus não está sendo o Senhor? Jesus não está sendo tudo, Ele está fazendo parte. Assim como o meu trabalho faz parte da minha vida, assim como o dinheiro faz parte da minha vida, Jesus também está fazendo parte da minha vida. Jesus não deve fazer parte da nossa vida. Jesus tem que ser o tudo da nossa vida. Antes de tudo, Jesus. Amém, gente? Antes de tudo, Jesus. E se nós quisermos que a nossa igreja seja mais bonita, mais linda, mais gostosa do que já é, nos falta uma coisa: sermos todos. Eu sei que alguns já vivem assim, mas todos sermos uma geração de filhos de Deus, diferentes de uma outra geração que vive conosco. Priorizar Jesus em tudo. Crer que se fizermos assim, nada vai nos faltar. E aí, meus irmãos, seremos uma geração abençoada. Amém? Eu queria fazer uma pergunta essa noite, para finalizar. Quantos de nós queremos que nossa família, que a nossa igreja, seja uma geração de filhos de Deus, no meio de uma geração perversa e corrupta? Talvez você esteja pensando assim, mas eu já estou fazendo isso, pastor. Amém. Mas você quer continuar? Amém. Talvez você esteja pensando assim, na verdade até agora, eu acho que Jesus está mais sendo parte da minha vida do que antes de tudo. Não, é para você mesmo que eu estou perguntando, assim, você quer mudar isso na sua vida? Porque esse é o momento, nós vamos orar. E se você deseja que Jesus seja tudo, que o reino de Deus seja o primeiro